Isso aqui é o Giro F1 e, senhoras e senhores, a temporada de 2026 da Fórmula 1 começou entregando um nível de caos, técnica e espetáculo que nenhum dos analistas mais malucos do paddock conseguiria prever. O Grande Prêmio da Austrália deste domingo, disputado no asfalto traiçoeiro do circuito de Albert Park, não foi apenas a primeira corrida oficial de um regulamento híbrido e aerodinâmico inteiramente novo. Foi um desfile de dramas absolutos e histórias inesquecíveis que vão pautar as conversas nos bares, nos grupos de WhatsApp e nas garagens pelas próximas 3 semanas. A Mercedes destruiu o grid com uma dobradinha tática e de ritmo impecável puxada por George Russell. O grande herói local, Oscar Piastri, protagonizou uma das cenas mais devastadoras da história recente ao espatifar o carro no muro, antes mesmo das luzes vermelhas se apagarem para a largada real. O Brasil explodiu em comemoração com pontos sólidos e maduros na estreia absoluta de Gabriel Bortoleto pela equipe oficial da Audi. Max Verstappen, engolindo o orgulho e largando da última fila, fez uma corrida de recuperação que foi uma verdadeira aula magna de pilotagem agressiva e inteligente com os novos motores. E a Ferrari de Lewis Hamilton e Charles Leclerc teve que assistir a ex-equipe humilhar o pelotão vermelho numa guerra de engenharia e paradas nos boxes. Se você não conseguiu aguentar ficar acordado na madrugada para assistir a essa pintura de corrida, relaxa. Pega o seu café, porque nós vamos destrinchar cada volta, cada ultrapassagem e cada estratégia desse domingo histórico. Mas antes de mergulharmos nesse assunto, eu preciso pedir sua ajuda para fortalecer nossa comunidade. Por favor, verifique se você já está inscrito no canal e deixe o seu like. Eu peço também que você escreva um comentário abaixo sobre o que espera deste vídeo ou apenas para dizer um olá. Saiba que cada interação sua, por menor que seja, avisa ao YouTube que nosso conteúdo é relevante e ajuda a impulsionar o canal para mais amantes de Fórmula 1. Então já faz isso agora, e depois a gente mergulha nas notícias. A primeira, e talvez a mais assustadora, história desta temporada recém-nascida atende pelo nome de Mercedes-Benz. Quando as 5 luzes vermelhas finalmente se apagaram no grid de Melbourne, havia uma incerteza técnica brutal pairando sobre a cabeça de todo mundo. Será que o ritmo esmagador que George Russell demonstrou na classificação de sábado conseguiria se traduzir em um ritmo duradouro de corrida no domingo? Havia um forte boato de que o W16 superaqueceria a bateria e engoliria os pneus recém-desenhados de aro 16 polegadas logo nas primeiras 20 voltas. A resposta que a pista nos deu veio rápida, pesada e sem nenhum espaço para contestações dos rivais. George Russell dominou e venceu de forma categórica, confirmando a 6ª vitória da sua carreira, e puxou o seu jovem companheiro Kimi Antonelli para o 2º lugar para concretizar o primeiro 1-2, absolutamente intocável da era 2026. Mas o que a Mercedes fez neste domingo não foi apenas acelerar mais rápido nas retas. Foi uma exibição fria e tática de quem tem o melhor pacote de engenharia híbrida nas mãos. Charles Leclerc, que começou de forma espetacular largando da 4ª posição, chegou a ameaçar a primazia alemã tomando a liderança provisória nos primeiros estágios da prova. O arranque do motor elétrico da Ferrari SF26 foi fortíssimo, tracionando melhor do que qualquer um na saída das curvas de média e baixa velocidade de Albert Park. Parecia, por algumas voltas mágicas, que a Ferrari tinha o carro de corrida definitivo para domingos, mesmo perdendo nas voltas únicas de sábado. Porém, a resposta definitiva da Mercedes não veio no confronto brutal de roda com roda ou mergulhando de forma caótica nas frenagens mais fortes. A resposta veio da parede dos boxes em Brackley, orquestrada por Toto Wolff e sua equipe formidável de estrategistas. No momento exato em que o virtual safety car foi acionado, devido a detritos plásticos deixados na pista, a Mercedes manteve uma frieza de gelo. Eles seguraram os seus 2 carros e prolongaram o stint inicial nos pneus compostos médios, confiando nos dados que colheram nas madrugadas longas dos testes sem o toque de recolher. Enquanto as outras equipes entraram em pânico com o desgaste e anteciparam as paradas,
a Mercedes construiu um delta estratégico insuperável. Quando Russell e Antonelli finalmente entraram nos pits, eles saíram com pneus mais novos, maior potência elétrica acumulada e simplesmente engoliram o que restava do otimismo da Ferrari nas voltas cruciais da troca. O carro da Mercedes superou o terrível monstro mecânico do Super Clipping com uma maestria técnica que nenhuma outra equipe igualou hoje. Onde motores despencavam no final das retas criando solavancos imensos para o grid, o conjunto aerodinâmico e o software afinado de Russell deslizava pelo asfalto, controlando a descarga de bateria na régua, décimo a décimo. Mas precisamos tirar os chapéus, as viseiras e as amarras para a corrida que o menino Andrea Kimi Antonelli entregou hoje. O estreante italiano, sob fogo ardente da mídia mundial na equipe de maior pressão, suportou nas 20 voltas iniciais a carga dupla e feroz de lendas como Charles Leclerc, além de bloquear milimetricamente as investidas brutais de Isaac Hadjar e Lando Norris. Ele cobriu a zona de ativação do botão de boost e overtake nos lugares certos, cuidou dos compostos duros na parte final da corrida e seguiu as ordens colado logo atrás de Russell para erguer a prata dupla no pódio de Albert Park. Não é apenas a afirmação de Russell ganhando as rédeas da Mercedes. É Toto Wolff dando o maior tapa com luva de pelica e provando que as asas ativas deles não são marketing. Eles voltaram. E voltaram assustadores. Se do lado do box prateado o domingo se transmutou numa explosão de confetes e euforia ensurdecedora, a poucos metros de distância, o esquadrão laranja da McLaren protagonizou a cena mais infame, trágica e agonizante desse grande prêmio em casa. Nós cobrimos extensamente os bastidores e os cronômetros destrutivos da McLaren aqui no Giro F1 desde o início da semana. Nós assistimos a Oscar Piastri marcar de modo visceral e estrondoso a volta mais épica e o topo absoluto das planilhas de tempos lá no Treino Livre 2. Em casa. Dominante. A festa nas arquibancadas para ele era um coro ensurdecedor, com camisetas laranja papaya e faixas com o rosto do garoto estendidas por 140 mil pessoas gritando no parque. A redenção da Austrália parecia escrita nas estrelas para acontecer logo na primeira prova de 2026. Mas Piastri sequer escutou o apagar sublime dos 5 sinais vermelhos da torre principal. E se isso não é o maior pesadelo que um esportista sonhou, eu não sei mais o que é o desespero de forma física. A cena aconteceu exatamente na rotina mais protocolar da corrida, a volta de instalação, também chamada Recon Lap, nos longos minutos em que os carros saem lentamente do pit lane para se organizarem pacientemente na grade de largada. Sem aviso, sem disputa e sem justificativa aparente, Oscar pisou abruptamente nos pedais, forçando a calibragem do diferencial traseiro eletrônico sob as baixíssimas temperaturas dos pneus superfrios, ainda longe das temperaturas nominais. Numa infelicidade eletrônica monstruosa com que o regulamento não tem piedade, as traseiras descolaram violentamente e perderam total engrenamento e o gripe com as ondulações minúsculas da grama rasteira da curva de saída. O McLaren balançou duro, como se tivesse levado um tiro lateral de ar, cruzou o asfalto e foi jogado violentamente e num ângulo letal contra o rígido paredão de recuo de pneus. O rádio cortou o ar apenas com a respiração arfante de Piastri, seguidas pelo engasgo na palavra e o silenciamento imediato. Atrás da traseira estilhaçada do carro, o óleo denso esguichava sobre o tapete de asfalto novo. Não foi apenas o eixo traseiro completamente colapsado, e caixa de câmbio rompeu nas paredes de titânio e toda a estrutura de suspensão recém-homologada sofreu quebras tão fraturantes que remendar algo no intervalo de meia hora para o sino do GP se tornou uma piada ridícula e sem graça para os mecânicos atarefados no paddock. Para Zac Brown e os chefões na parede principal da garagem, era só espanto e o silêncio mais deprimente possível. Lando Norris teve a imensa e dolorosa tarefa de defender o manto e engolir em seco a poeira adversário durante as gigantes 58 voltas do Albert Park na solidão fria. Lando batalhou e suou na defesa, cravou um limite fortíssimo e entregou as honras de fechar um heróico 5º lugar.
Ficar em quinto, atrás somente das colossais máquinas em ritmo divino de Mercedes, com Russell e Kimi, e as Ferraris de fato, com Leclerc no P3 e Lewis no P4, não é demérito para Norris. Contudo, essa catástrofe sombria, ter o prodígio da casa destruindo toda a empolgação a 10 minutos da largada, da forma mais amadora concebível, tem potencial para derreter a coragem dentro de uma equipe por longas e terríveis 3 semanas seguidas de reunião no quartel-general. Enquanto a comoção abalava a garagem papaya, o Grande Prêmio também serviu como reduto para o espetáculo agressivo protagonizado pelo implacável, amado e detestado Max Verstappen. Todas aquelas projeções nefastas, os rádio furiosos e a punição letal advinda de seu misterioso erro de sistema e do toque sombrio contra o muro nas fases inaugurais da classificação, o pavoroso Q1, lidergaram a humilde posição 20 da largola, o ponto sem fundo e esquecido lá da última e suja fila dos renegados na grelha. E com esses novíssimos calçados aro-menores e essas baterias com gerenciamento indeciso, havia até jornalista cravando que a Red Bull mandaria Verstappen parar ao meio da corrida para salvar componente do motor. Mas quem conhece a fúria e o DNA holandês sabe perfeitamente que jogar na retranca nunca existiu na mentalidade de Max. Verstappen ignorou seu descontentamento prévio com a falta do DRS. Ele converteu aquele desastre em que se meteram os engenheiros em Milton Keynes em uma das mais impressionantes e cirúrgicas aulas de condução bruta na ofensiva de que a categoria moderna obteve a sorte presenciar. Somente no arranque dos giros inaugurais, nos primeiros 11 laps onde as mangueiras da poeira cegante atrapalhavam as viseiras, Max rasgou a pele dura do esquadrão retardatário feito míssil, pulverizando sob o chassi alquebrado da Williams, rasgando pelo meio sem dó das ultrapassagens sobre as Haas e estraçalhando a esperança nas ultrapassagens ousadas sobre as sofríveis Alpines em chicanes apertadas. Mas a mágica não aconteceu somente no pedal. Albert Park é notavelmente travado e asfixiante de passar. Essa nova geração dos Ferrari 1 com 200 quilos extras é inercialmente muito desajeitada no zigue-zaguear. Como diabos ele subiu então? Verstappen abusou inteligentemente das recargas elétricas fora da janela padrão. Em pontos da pista onde a fila reduzia a carga, no superclipping tão discutido pelo próprio tetracampeão, o holandês queimava atrevidamente as faixas reservas de quilowatts com os modos alternativos de ativação boost, atropelando os concorrentes num desequilíbrio e pegando vácuos colossais mesmo nos solavancos tenebrosos e de baixa aderência técnica de Albert Park, para estancar os freios na beirada de espelhos e cavar mergulhos secos pelo lado de dentro de uma tomada fatal. Com uma estratégia de boxe extremamente dilatada que o permitiu estender com tenacidade e sofrer os desgastes doloridos da degradação térmica do macio médio para encaixar seus compostos novinhos num arremate no finalzinho. O holandês engoliu o top 14, penetrou os portões do top 10 sob urros das plateias. O momento onde Max finalizou na surpreendente linha de chegada, sob a respeitosa sexta posição, foi mais emblemático do que muita taça e muito P1 que vimos em ano passado. Foi uma advertência, um chamado gutural de aviso aos demais boxes. Me deixem na pior condição de maquinário, em uma regulamentação confusa. Joguem sujeira nas rodas. Eu ainda chego rasgando. Não me contem for dos cálculos, porque eu vou esmagando vocês. Se os alemães de Brackley cantaram seu hino e dominaram o palco máximo, foi para o nosso querido rincão do Brasil que veio a euforia do segundo maior êxito emocional dessa madrugadona espetacular. Senhoras e senhores que amargaram tanto a insólita miséria de décadas sem um dos nossos rasgando e brigando bravamente por lugares ao fim da folha dura das rodadas dos fins de domingo nas últimas eras, Gabriel Bortoleto fez exatamente o que um craque com casca de campeão deve atestar frente à lenda. O moleque entrou sem pedir licença e quebrou o portal dos 10 na marra. A Audi, escuderia virgem de estreia oficial de trabalho puro e direto montadora alemã nesse fim de semana na Fórmula 1, teve nas mãos serenas do piloto paulista seu mais primoroso e suculento primeiro pontilhado do grid. O menino foi épico, e nada de menos que isso é adjetivo válido.
tendo amarrado de forma monstruosa e sem precedentes de Caloice um lugar entre o restrito panteão do Q3 de sábado, onde, por pura azafata do destino a parte motriz e das caldeiras da sua máquina desfalecera, engessando um 10º, lugar no início de formação para a largada, Bortoleto teve que usar tudo e mais as paredes que sua paciência conhecia nos quilômetros de treinos para amarrar 21 dos maliciosos lobos vorazes. Largar no top 10 de um grid recheado de veteranos, num fim de semana onde seu próprio colega de equipe, o super-rodado Hülkenberg, peleja lá atrás. Como se segurar com um Audi que, em momentos rústicos das testagens, sequer ligava e parecia que os motores Audi nunca rodariam a termo de competição, o que se viu por impressionantes 58 cruciantes retas com forças Gs que esmagam órgãos, não foi um garoto assustado, relutante ou desesperado gastando as laterais sob o freio da pressão. Vimos um jovem em calmaria mortal, que em termos práticos esvaziou a degradação de pneu duro, segurando um compasso, como se ditasse num regente de maestro as batidas para o pneu não rasgar mais do necessário, nas faixas irregulares fora da trajetória de racing. Nos rounds finais, onde o drama parecia ser implacável, e onde Pierre Gasly, no seu Alpine ruidoso, bem como Alex Albon, vieram espumando com fome, agressão massiva na colada rasteira, Bortoleto trancafiave com agressividades dosadas na tração, sem abusar na bateria ou sofrimento errático de derrapagens. A bandeirada coroando seu magistral 9º lugar, P9, explodiu em glória merecida e aliviou todos os pesos e especulações cruéis com que se metralhava e atemorizou os bastidores jornalísticos a semana toda para o garoto nos confins do Oriente Médio na era dos motores falhando do carro. Gabriel não está de figurante, brincando de simulações para o país vibrar, ou para um patrocínio reluzente da cota verde-amarela rir. Ele está como competidor cru e duro. Esse pontozinho arrancando sorrisos das feições alemães na garagem é aquele farol de "podem confiar que achamos ouro". A gente tem que soltar grito de Brasil mesmo, porque isso não existia há tempos. E a Austrália não falharia jamais por terminar sem plantar nas mentes as mais indigestas sementes da incerteza, de que faríamos se estivéssemos hoje na cadeira das mesas redondas com que debater em jipes de bares britânicos. Vamos conversar sério sobre Ferrari? Por que fechar esse pacote na sólida barreira defensiva, liderada pelo P3 do polimã monegasco sagrado Leclerc, flanqueado pela robustez com a escolta na guarda severa de Lewis Hamilton trancando a P4, pode emoldurar os tifoses nos berros gloriosos numa cantoria efusiva? Afinal de contas, superar Lando Norris em P5 e a amargurada posição de um Verstappen punido e furioso que a tudo rasga, P6, parece, e é no papel, uma performance muito robusta de uma estreia limpa em abertura para o pódio escarlate. Por outro lado, o baque brutal ecoa num resmungo bem duro. Fãs e espectadores sentem a punhalada irônica para os corações do grande Lewis Hamilton. Porque o carro carmesim tracionou lindamente sim, foi perfeito e fez milagre para o gasto. A gerência com Vasseur tem a mente focada, e as estratégias brilham sem cometer os horrores mecânicos ou erros de troca nos pneus macios dos tempos infames de Binotto. Mas o W16 alemão, que o britânico recusou apostar ser tão imensamente destruidor nas calçadas aerodinâmicas e confiabilidades sob o manto liso na saída do botão da bateria, esmagou de humilhar a Ferrari. Fica aquele gostinho amargo que, apesar de uma super boa P4 da performance em vermelhos da lenda, um Lewis na mesma cadeira alemã estaria muito indiscutivelmente massacrando num pódio maior para o seu grandioso nome? Será que ele cometeu o imenso erro na travessia de uma era douradas novíssimas do esporte? Vasseur tem a dura jornada diária daqui para frente, e do lado lá a Arábia Próxima até o Oriente do extremo outono, de procurar exauridamente, e em regimes severos na calibragem de Maranello, como se equaliza esse hiato na energia MGU para os carros das garras afiadas em Mercedes. E em menções de meninada sem vergonha, com pés ardidos de pressão,
não poderíamos pautar nada além reverências gigantescas de uma das turmas recém-formadas em que esse esporte obteve prazer de assar na pista. Porque enquanto Kimi Antonelli subiu em escadarias da prateada vice-lugar sob o mundo nas costas, é no P8 e no P7, entretanto nos rincões das esquadras menores, que dois absurdos novatos desferiram o nocaute mais assustador nas gerações veteranas. O britânico da casa de Haas, Ollie Berman, correndo um campeonato que os carros suavam quebrando para sobreviver, puxa firmemente com folga colossal um magistral 7º lugar da classificação final, metendo tranco real do top 10 com braços da constância impiedosa sob o pneu escorregadio e sem patinar. E acompanhando esse estrondo nas asas da surpresa, o sueco da estrela nas palmas de apenas impressionantes 18 anos de vivência e estreia crua em Melbourne, na F1 Racing Bulls. O garoto Arvid Lindblad, em 8ª posição. Lindblad e Ollie não fugiram para o fundo em ritmo recuado, esperando o carro da frente bater. Correram sem amaciamento. Arvid obliterou figurões rodados pesados em sua subida no asfalto australiano. Esmagou no meio de chicanes nomes de pesos brutos da Red Bull antiga. A pontuação insana nas cabines dessa molecada só carimba para fora como as placas de ouro o aviso imenso em neon. 2026 vai moer, pautar o duelo insano mortal com o velho establishment das feras experientes, numa trincheira com as armas da novíssima geração criada em simulator, raging mentes digitais. O show tem, indomavelmente, a melhor, das mais absurdas das inaugurações de eras possível, e que jamais alguém vai deixar que você não sinta isso e se apaixone pelo grid com essa loucura toda novamente. Mas me conta, qual foi a facada de surpresa nesse GP que absurdamente de imprevisível não estava de conta nenhuma na sua mesa? Bortoleto de sangue verde enquadrado na honra heróica, para o primeiro da história pautado pontuando para a matriz oficial na recém-chegado grid para o time alemão, Audi. Ou o patético drama triste e vexatório do heroísmo e sonho de Estrela Piastri, afogado pro lixo, sem engate e de chassi raspado, que não viu bandeira preta do meio, com a quebra e estresse numa volta infeliz. A Red Bull humilhante, mas que com um Verstappen raivoso, trancou todo mundo para voar furiosamente do poço de 20 para P6? Despeje de raiva e coração na enxurrada de baixo e comentem. No próximo Giro F1, vamos pegar todas essas mesas de diretores rasgando camisas nos discursos oficiais pelas falências e das cobranças sem filtro para o grande prêmio na sequencial Roda Dura Internacional do Esporte Veloz. E antes de eu ir, eu preciso pedir sua ajuda uma última vez para fortalecer nossa comunidade. Por favor, verifique se você já está inscrito no canal e deixe o seu like. Eu peço também que você escreva um comentário abaixo sobre o que achou deste vídeo, ou apenas para dizer o que achou. Saiba que cada interação sua, por menor que seja, avisa ao YouTube que nosso conteúdo é relevante e ajuda a impulsionar o canal para mais amantes de Fórmula 1. Até o próximo Giro F1!